uma questão de Com a ordem. palavra pela ordem, como para questão de ordem, senador Espírito Amin. Questão de ordem, senador Espírito Amin. E o próximo orador inscrito é o senador Paulo Paim, após o senador Espírito Amin. E eu peço a sua pessoal atenção, uma vez que envolve procedimento liderado por Vossa Excelência. Na forma dos artigos 403 e seguintes do Regimento, e com base no que estabelece os artigos 374, por analogia, e 412, inciso 12, trata-se do seguinte. Abreviando, Vossa Excelência criou em março deste ano uma comissão de alto nível para rediscutir e atualizar a Lei 1075, que versa sobre processo de impeachment. Na segunda-feira da semana passada, houve uma reunião em que o texto do que seria o anteprojeto, apresentado pela comissão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, da qual, inclusive, participou o senador Girão, que interveio na reunião. Eu queria destacar duas falas. Chegamos a um consenso, disse o ministro Lewandowski. Temos em mão um texto que, sem falsa modéstia, honra as tradições da casa. Eu acho que honra também o mandato que nos foi outorgado pelo eminente presidente desta casa, senador Rodrigo Pacheco, que acho que está à altura das expectativas da sociedade brasileira. Enfim, além desta citação, na mesma reunião, Sua Excelência, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, disse: nós nos comprometemos, da comissão de redação, que dentro de 48 horas nós faremos a redação das sugestões que foram aprovadas pelo plenário, isto por meio virtual, e todos poderão, portanto, debater as sugestões e a redação final amplamente antes da entrega ao senhor presidente do Senado Federal. Ou seja, há uma informação controversa. E é evidente que este assunto repercute na sociedade. Até onde eu me informei, até às 15 horas de hoje, esse texto não está disponibilizado. E eu venho aqui lhe pedir, com base na analogia feita se fosse um código, se fosse uma sugestão para o código, esse assunto é da maior relevância. Eu não duvido do mérito do texto nem da competência dos que colaboraram, mas que os senadores não conheçam o texto anunciado, eu creio que não é correto. Por isso, requeiro a Vossa Excelência que o texto seja em nível que ele estiver. Notas esparsas, ou se já é um texto em forma de projeto de lei para modernizar a Lei 1075, eu creio que seria correto disponibilizá-lo a todos nós. Muito obrigado. Senador Espírito Amin, naturalmente, Vossa Excelência tem toda a razão, esse texto será dado conhecimento a todos os senadores e senadoras, mas eu aguardo, de fato, a conclusão da comissão de juristas. É uma comissão de juristas para a discussão da modernização da Lei 1079, que é da década de 50. Nós enfrentamos 2 processos de impeachment no Brasil e que revelaram-se nos processos ou no processamento dos impeachments com uma série de lacunas legislativas, e o intuito dessa revisão foi justamente, depois de 70 anos de uma lei que foi concebida, uma modernização relativamente a procedimentos e conteúdo de direito material. Mas é uma instância de comissão de juristas que apresentará, e ainda não apresentaram, o anteprojeto, e evidentemente esse anteprojeto vai ser submetido a todos os senadores e senadoras, e só se iniciará o processo legislativo propriamente dito depois que for este anteprojeto apresentado como projeto de lei por este presidente ou por qualquer outro senador que queira fazê-lo. Portanto, obviamente que essa advertência de Vossa Excelência será observada pela presidência e tão logo me seja entregue
entregue o texto concluído, submeteria aos senhores senadores e senhoras senadoras. Vossa Excelência me permite, sem querer, não estou contestando o que Vossa Excelência informa, mas quero ler uma linha apenas que dá razão à questão de ordem. Disse o ministro Lewandowski, portanto, por aclamação, está aprovado o texto. Sim, mas o texto é da comissão de juristas. Sim. Não. Não, ele disse que o texto está aprovado. Ah, sim, mas não foi formalizado a entrega. Ele disse que formalizaria em 48 horas. Não, perfeito. Então, Mas esse prazo é um prazo impróprio, tudo né? Aquilo que não é claro, E já houve a solicitação do ministro Ricardo Lewandowski a esta presidência da designação de uma data para a entrega formal do texto da comissão de juristas. Mas, obviamente, que é um texto da comissão de juristas, sequer se iniciou o processo legislativo em si. Está perfeito. Né? Mas eu só quero reiterar que nós merecemos conhecer o texto, se é que foi aprovado. Vossas Excelências e eu também mereço conhecer, claro. Conheceremos todos juntos. Ele, não Vossa Excelência, como ele diz. Até porque todos os nossos convites para dialogar com ministros do Supremo, até agora, não foram merecedores de sucesso. Assim que receber o texto, evidentemente, compartilharei com os senhores senadores e senhoras senadoras. Presidente Rodrigo, me permita, porque eu já fiz essa lembrança há algumas sessões passadas, senador Amin. Em março, eu fiz um discurso alertando, já foram 4 pronunciamentos alertando. Esse é um profeta. E para ter uma ideia, a gente colocou no Twitter, já tem 700 mil visualizações. Todo mundo querendo saber desse assunto. Portanto, eu aguardo, assim como o senador Amin, a gente poder ler, porque ao contrário do senador Amin, que é muito educado, é um gentleman, eu não tenho muita confiança nessa comissão, porque ela é presidida pelo ministro Lewandowski e o relator é o assessora do senador. É uma assessora do ministro. Então, eu quero ler isso mesmo. Não estou desconfiado, eu estou com muito cuidado. Claro. Vamos ter todo o cuidado, todos eles. Não haverá assodamento também no processo legislativo relativamente a esta matéria. Com a palavra, senador Guaraci, pela ordem. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência e como por todos os senadores e autoridades e pessoas, que é meu dever ser extremamente educado, cortês. Mas preocupa-me, meu presidente, justamente sobre a questão de ordem já apresentada pelo senador Espiridião. E preocupa-me, senhor presidente, quando nós transmitimos a outros aquilo que é autoridade nossa, aquilo que é dever nosso. Se não me engano, senhor presidente, se não estou enganado, o artigo 52 dá como prioridade a esta casa, o artigo 52 da Constituição, dá como prioridade a essa casa a iniciativa de leis que trate justamente do caso de impeachment, ou de presidente da República ou de qualquer outra coisa. Então, e me preocupa quando a iniciativa não está sendo dessa casa, embora eu creia plenamente na sua competência e na sua seriedade e na sua honestidade. Mas o que nós temos recebido, senhor presidente, de críticas, porque achando que está vindo um projeto pronto para cá, para simplesmente os senadores aprovarem e votarem. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Provérbios 5:9, e eu queria repetir bem esse projeto 5:9, senhor presidente, que diz assim: não dê a outro a sua honra. E a honra de iniciarmos esse tipo de projeto é do Senado Federal, de acordo com a Constituição, artigo 52. Eu peço a Vossa Excelência, e sabe quanto eu respeito, como respeito todas as autoridades constituídas. E se alguém em algum momento desrespeitei, eu peço desculpa. Mas essa competência da iniciativa é nossa, é do Senado, do Senado Nacional. Então nós não temos que dar a outro
o que é honra nossa, mas é mais do que isso, que é dever nosso, que sejamos assessorados por pessoas inteligentes que compreendem bem a lei, mas o dever de iniciar. Creio que essa lei do impeachment lá de 1951, 1952, talvez precise algum reparo, mas esse reparo, essa emenda, o que tiver ou modificações, deve ser iniciativa desta casa. Perfeitamente, senador Guaraci. Eu creio na capacidade da sua administração, porque a sociedade está cobrando isso. São milhares de mensagens que nós recebemos nas redes sociais nos censurando por causa disso. A credibilidade do Senado Nacional hoje está em penúltimo lugar das instituições e cabe a nós melhorarmos essa situação. Eu creio que Vossa Excelência pode modificar isso, nos ajude e não está nos ajudando, está ajudando o Brasil e a credibilidade desse Senado. Muito obrigado. Perfeito. Perfeitamente, senador Guaraci, é exatamente isso que o senhor disse. A iniciativa do projeto será do Senado e a decisão sobre o projeto, evidentemente, é do Senado, porque assim determina a Constituição.